igreja que puxa para o seu lado, cada um puxa para o seu lado, igreja que cada um quer fazer o que quer. Sabe o que acontece com isso? A igreja enfraquece, a igreja perde, o reino perde. Você não vê a igreja desenvolvendo de forma saudável quando há divisão, quando há grupos, quando não existe uma comunhão correta. E é por isso que o diabo investe para destruir a igreja, para separar a igreja, para criar atrito, para potencializar as feridas que muitas vezes nós carregamos no coração e não permitimos que Deus trate. Por isso que na igreja está cheio de cristalzinho. O camarada, eu acho que, pensa comigo, quantas pessoas aqui, talvez você, como eu, já passou por uma mesa de bar, já bebeu, já teve seus amigos de farra, já teve seus momentos do mundo. Mas eu não lembro um momento que alguém me bateu, que alguém me ofendeu e que eu disse, rapaz, só por causa disso eu vou parar de beber. Duvido. Não existe, não existe. Agora, por que quando o cara vem para a igreja, se ele receber uma exortação, se ele receber uma palavra, se alguém criticar alguma coisa, não vou mais para a igreja? Já parou para pensar nisso? Por que quando estava lá fora no bar ele não dizia isso? Rapaz, o povo do bar fica me criticando, não vou mais para o bar. Não vou mais para boate, não vou mais beber. Não pensa dessa forma. Duvido. Mas por que quando vem para a igreja pensa assim? Vira cristal, eu não sei como é que é isso. Nós temos que aprender a lidar com relacionamentos, com as dificuldades que existem dentro dos relacionamentos na igreja. Querendo ou não, esse é o corpo de Cristo. É fácil? Não. Mas nós temos que investir, nós temos que nos esforçar. Porque é dentro dessa realidade do corpo de Cristo, dessa comunhão, que Deus trata a nossa vida. É dentro desses relacionamentos interpessoais que Deus vai curar as tuas feridas, que Deus vai curar as minhas feridas. Sabe por que isso não acontece no mundo? Porque no mundo, quando acontece algum atrito, o que a gente faz? A gente deixa a pessoa para lá e vai viver a nossa vida. E na igreja não dá para fazer isso, porque todo domingo você vai ver o irmão lá. Num domingo você teve um atrito com ele, no outro domingo você está lá sentado e ele está do seu lado. E você tem duas opções. Ou você fecha o seu coração com amargura, ou você vai lá e resolve o problema. E quando você vai lá e resolve, você deu um passo a mais no seu tratamento espiritual. E tem gente que não quer. Tem gente que é covarde e foge. E é por isso que na igreja de Jesus, no corpo de Cristo, a comunhão e os relacionamentos são mais intensos e mais problemáticos. Porque lá a gente não pode fugir. Lá a gente não pode deixar de lado, lá a gente tem que encarar os problemas. Ou a gente foge e se extrapola de vez. Mas lá a gente tem que lidar com as nossas feridas. Lá nós temos que lidar com a ferida do irmão. Lá a gente tem que engolir cobras e lagartos, como diz o ditado, para muitas vezes a gente não criar conflitos. Outras vezes vão ser inevitáveis, mas a gente vai ter que resolver. E assim por diante. Igreja. Essa é a igreja. Tem hora que dá raiva, dá. Tem hora que o cara pensa e diz, rapaz, quer saber, eu vou me embora daqui, não piso nunca mais aqui. Mas a gente tem que estar acima desses conflitos, acima dessas raivinhas, acima desses probleminhas. Sabe por quê? Porque é extremamente importante a comunhão com a igreja. Embora alguns crentes hoje desigrejados, eles acreditem que não precisa, que isso é conversa, eu posso servir Deus em casa. Não existe conceito bíblico ou aprovação bíblica, ou em nenhum momento da palavra de Deus você vai encontrar algo que dê um suporte para você dizer que pode viver vida cristã em casa sozinho. Não existe. Porque corpo é corpo. E é isso que a Bíblia ensina. Nós somos o corpo de Cristo. Seja difícil ou não, nós somos o corpo de Cristo. Seja difícil ou não de você engolir, aceitar o seu irmão ou certas características que ele tem, não interessa. Vamos ter que aprender a conviver. Até porque nós lidamos com diversos tipos de pessoas na igreja. Nós temos o religioso, nós temos o não convertido, nós temos o novo convertido, e nós temos aqueles que têm uma bagagem um pouco maior. Como disse Jesus, nós temos o joio e o trigo. Mas temos que aprender a conviver. Às vezes você já tem uma experiência de 20, 30 anos, aí o irmãozinho se converte hoje e você vê coisas que ele faz que você diz, meu Deus, como é que ele está fazendo isso? Fica até irritado com a atitude. Mas ele é um novo convertido, ele não tem a experiência que nós que estamos há mais tempo temos. E mesmo nós que temos experiência erramos e erramos feio muitas vezes. Então assim, é um ambiente que se torna, em alguns momentos, difícil de lidar, mas é extremamente agradável. Sabe por quê? Porque quem
faz com que essa união seja possível não somos nós. É Deus. É o Espírito Santo agindo na nossa vida. E é perceptível que quando o Espírito Santo está na vida de uma igreja, ela procura a vida de comunhão. Ela se esforça pela comunhão. Ela zela pela comunhão. E isso é um papel meu e seu. Nós temos que zelar por essa comunhão. Nós temos que motivar a igreja ou outros cristãos que não têm essa facilidade a participar dessa comunhão. Da próxima vez que nós estivermos em um momento de comunhão, traga outras pessoas, incentive outras pessoas da igreja. Vamos, irmão, vamos lá, faça parte. E aí você vai poder apresentar esses pontos que eu vou mostrar para você a partir de agora, do porquê, da importância de vivermos essa comunhão. Amém? Primeiro ponto que eu queria trazer para nós refletirmos nessa manhã é a questão do encorajamento. Ok? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Se alguém encontrou e quiser ler em voz alta, pode ler, fique à vontade. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha aí, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de estar reunido. Antes, encorajemos uns aos outros, ainda mais agora que nós sabemos que o tempo está perto. Quando esse texto foi escrito? Há 2000 anos atrás, e o camarada já dizia que o tempo estava perto. Imagina nós hoje. Já pensou? 2000 anos depois, os sinais dos tempos se cumprindo. Nós temos aí estampado no mundo a volta de Jesus. Imagine hoje como se faz necessário essa questão do encorajamento. Irmãos, quando nós estamos sozinhos e isolados, facilmente nós caímos no desespero diante das dificuldades que a vida nos oferece. Você sozinho é uma coisa. Você em comunhão com seu irmão, com a sua igreja, é outra. E nós sabemos, eu não sei quem de vocês já assistiu documentário de animais, mas eu gosto muito de assistir, observar essas questões. Os lobos, quando eles caçam com a alcateia inteira. E eles atacam rebanhos muito maiores do que eles. Por exemplo, no norte da América, eles atacam os rebanhos de caribus ou as renas. Animais que se reúnem em milhares, 100, 200, 300 mil animais contra 5 ou 6 lobos. E no final das contas eles conseguem caçar a presa dele. Já pensou se esses 100 mil animais se reunissem para dar uma pisa nos lobos? Eles iam conseguir pegar algum? Eu duvido. Olha o que acontece com os leões na África quando os búfalos se reúnem. Você só vê pisa de leão, meu amigo. Você pensa, eita, o leão é o rei da selva. Vai dizer isso perto do búfalo. Quando os leões botam para cima dos búfalos, os búfalos se reúnem e tome leão correndo. Corre tudo, corre 10, 12 leão, tudo de uma vez, porque não aguenta. Mas o lobo, ele é esperto. Ele sabe que se ele atacar 100 mil caribus, ele não vai conseguir. O que ele faz? Ele isola a presa. Começa um correndo atrás do rebanho todo para colocar o rebanho em fuga, em pânico. Daqui a pouco vem um e passa no meio, cortou no meio o rebanho. Daqui a pouco vem outro e corta de novo. Até que lá na frente eles conseguem isolar um só, que vira o almoço do dia. O diabo faz do mesmo jeito na nossa vida. Ele começa a separar a igreja. Ele começa a dividir a igreja. E aos poucos ele usa você e as suas tendências não tratadas, né? As suas mágoas não resolvidas, o seu cristalismo, e ele lhe isola. E você achando que está fazendo uma grande coisa, né? Ele começa a botar no coração, não, porque a igreja está cheia de problema, a igreja está cheia de defeito. Você é melhor do que a igreja. Por que você vai ficar aí? Aí logo o camarada diz, não vou mais para essa igreja. Vou sair, vou ficar em casa que é melhor. Me mostra aí quantos desses que saíram da igreja para viver a vida cristã sozinho, que estão frutificando ou que seguiram por muito tempo sozinho. Não tem. O diabo ele isola. Porque ele sabe que é dentro do ambiente da igreja que nós nos encorajamos a permanecer na fé. Sabe por quê? Porque há momentos que vêm dúvidas. Há momentos que nós enfrentamos uma
tribulação, uma opressão muito grande. Há momentos que nós precisamos de um ombro amigo para chorar, para compartilhar. E se eu não tiver esse ombro amigo, se eu não tiver esse momento de compartilhar, eu não vou encontrar alguém que me encoraje, alguém que me ajude nessa caminhada. Nós não nascemos para viver isolados, não. Nós não somos uma ilha. Então o diabo ele sabe muito bem. Mas quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, o contrário acontece. Nós encontramos encorajamento. Quando aquela dúvida vier na sua cabeça, eita, será que vai acontecer isso? Será que vai aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que aquilo está acontecendo? O que é isso na minha vida? E aí você chega num irmão, você chega em alguém e você abre o seu coração, aquela pessoa vai ter a oportunidade de biblicamente orientar você, conversar com você, compartilhar aquele momento com você e vai lhe encorajar a continuar. Quantas vezes você já, no isolado do seu quarto, você passou por tribulações, por dificuldades e já veio na sua mente, eu vou desistir de tudo. Mas aí quando você conversou com alguém, essa ideia saiu da sua cabeça. Por quê? Porque você encontrou alguém que lhe encorajou. E esse é um dos motivos pelos quais nós não podemos jamais deixar a comunhão. Porque nós nos encorajamos uns aos outros. Nós motivamos uns aos outros a permanecer na caminhada, mesmo que ela seja difícil, mesmo que as tribulações venham. Amém? Então, primeiro ponto, encorajamento. Segundo, crescimento. Alguém abra a Bíblia, por gentileza, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Amém? Quem achou pode ler. 1 Tessalonicenses 5, 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos mutuamente, reciprocamente. Ou seja, o desejo de Deus é que a gente ajude a vida do nosso irmão a ser edificada. Edificar significa crescer, significa promover crescimento. Então o desejo de Deus é que eu seja um instrumento de bênção para promover o crescimento na vida do meu irmão. Como isso é possível fora da comunhão? Como isso é possível fora de um relacionamento interpessoal e pessoal com outras pessoas? É difícil. Quando nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, nós ajudamos uns aos outros a crescer e também ficar maduros. Em Jesus, todos nós estamos unidos em um só corpo. Se você tirar um braço do seu corpo, o que vai acontecer com o braço? Ele vai crescer ou vai apodrecer? Já era, morreu. Por quê? Porque ele precisa do corpo todo. Um dedo, uma unha, seja lá o que for do seu corpo, precisa do corpo todo. Por isso não existe analogia mais fantástica do que a igreja ser comparada a um corpo. Porque cada membro precisa estar inserido nesse corpo para que haja crescimento. Se não houver essa união, essa comunhão, não há um crescimento saudável. Não há um desenvolvimento saudável. Porque você vai acabar falhando ou deixando a desejar em muitas áreas que precisariam ser tratadas. E como a igreja é uma comunidade de relacionamentos, é uma comunidade que trabalha com a questão social, não tem outro jeito. A comunhão é fundamental para o crescimento acontecer. Eu preciso de Antônio Neto, eu preciso de Aninha, eu preciso de Ninha, eu preciso de cada um de vocês assim como vocês precisam de mim. Porque é dentro desse corpo que nós crescemos. O apóstolo Pedro diz que nós somos o edifício espiritual de Deus. Cada um de nós é como se fosse um tijolinho na construção desse templo espiritual que é a morada de Deus. Então você é fundamental nessa construção, eu sou fundamental nessa construção, porque nós precisamos uns dos outros para crescer. Cada tijolinho que é acrescentado, o edifício vai crescendo.
Então a ideia é essa, eu preciso ser uma bênção na vida do meu irmão para que a vida dele seja edificada. Eu preciso que o meu irmão seja uma bênção na minha vida para que a minha vida seja edificada. Aí entra a questão dos dons. Cada um de nós recebe dons e talentos exatamente para usufruir deles e servir com eles no meio da igreja para que o crescimento aconteça dentro da igreja. O dom que Antônio Neto tem é diferente do dom que eu tenho. O dom que eu tenho é diferente do dom de Pedro. E assim por diante. Por quê? Porque nós somos um corpo. E cada um exercendo os seus dons, seus talentos, promoverá o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Então a segunda questão que é importante, o porquê de nós estarmos nessa comunhão, além do encorajamento, é o crescimento. Terceiro, alguém poderia abrir em Gálatas 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ou seja, ajuda. A comunhão é importante por causa da ajuda que nós recebemos. Ser cristão não é fácil. Tem gente que diz, ser crente é fácil. Não. É fácil você viver no mundo porque você está de acordo com a correnteza do mundo. Ser crente de verdade é nadar contra a corrente. É ir contra os princípios do mundo, é ir contra a filosofia do mundo, é ir contra tudo aquilo que o mundo prega e aceita e acredita. E nós estamos exatamente indo contra a maré, subindo a correnteza do rio. Por isso não é fácil. Aí imagina aí, como é que você vai seguir contra a correnteza se você estiver nadando só? Se você estiver seguindo só nessa direção? Nós enfrentamos muitos desafios, dificuldades e tentações. Mas em Jesus, nós encontramos a ajuda que nós precisamos para vencer. Jesus nos fortalece, Jesus nos ajuda no momento da nossa fraqueza. Mas em outras situações, Ele usa os nossos irmãos para nos ajudar. Ele usa outro cristão para vir até mim em ajuda. Quem é que não conhece aquela ilustração, aquela parábolazinha, se assim podemos dizer, daquele homem que estava no meio de uma enchente, uma inundação, e ele parou em cima do telhado de uma casa. E aí ele começou a orar e pedindo a Deus que viesse tirar ele dali, porque a água estava subindo e ele iria morrer afogado. E aí de repente passou um cidadão de barco e disse, olha, bora, entra aqui comigo. E ele ele disse, eu orei a Deus e Deus vai me ajudar. Daqui a pouco passou por ali um helicóptero e eles jogaram uma corda e disse, suba aí que a gente vai lhe levar. Disse, não, eu orei a Deus e Deus vai me ajudar. E terminou que a água subiu e ele morreu afogado. Aí quando ele chegou lá no céu, ele foi questionar a Deus, mas Deus, eu orei ao Senhor para que me ajudasse. Ele disse, sim, eu mandei um barco e depois um helicóptero. E você não aceitou nenhum? Muitas vezes acontece assim na nossa vida. Deus nos ajuda sim em todo momento. Mas há momentos que Deus quer usar o nosso irmão. Porque nós estamos aqui para isso, para servir a Deus. E entre esse serviço a Deus está o serviço ao nosso irmão. Servir ao irmão é servir a Deus. E Deus nos levanta para que nós possamos ajudar aqueles que têm fraquezas, aqueles que têm dificuldades em carregar as suas cargas. Nós não vamos carregar a carga do outro, mas vamos ajudar ele a carregar a sua carga. Porque para alguns a carga é mais pesada do que para outros. Para alguns, por exemplo, lidar com problemas familiares é mais difícil do que para outros. Para alguns é mais difícil lidar com questões financeiras do que para outros. E assim por diante. Então nós estamos aqui para nos ajudar. Todos somos chamados a ajudar uns aos outros. Em vez de enfrentarmos todos os desafios sozinhos, nós podemos sim partilhar as nossas cargas com os nossos irmãos, agindo de forma solidária. Eu ajudo meu irmão hoje, amanhã ele vai estar me ajudando. Eu sirvo meu irmão hoje e ele também me serve. Então essa mutualidade dentro desses relacionamentos, dessa comunhão, é que nos ajudam a continuar na caminhada. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Amém? Amém. Então é importante a comunhão. Primeiro, porque a comunhão vai me trazer encorajamento. Segundo, a comunhão vai me trazer crescimento. Terceiro, a comunhão vai me trazer ajuda. Quarto,
A comunhão me traz força. Amém? Amém. Provérbios 27, versículo 17. Alguém pode ler para mim? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Agora eu queria que alguém abrisse em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Olha aí, o que Salomão está enfatizando aqui é a força que nós adquirimos através da união. Porque a união faz açúcar. Mas faz a força também. Amém? Quando nós estamos unidos, nós estamos fortes. Nós estamos fortes. Um dia eu estava compartilhando com um irmão, e às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Irmão, ora por mim lá no culto de oração. Vá você orar lá junto. Porque é importante que a oração da igreja ela seja dirigida como igreja. Se é para mim orar sozinho, eu oro em casa, no meu devocional. Agora, se eu estou na igreja, é importante essa oração com a igreja. É importante a igreja estar unida para orar. Por quê? Porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei, disse Jesus. E outra, quando 2 ou 3 ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Isso tudo serve para mostrar a ênfase que Jesus dá à importância da comunhão. Porque quando nós estamos reunidos, nós nos encontramos de forma mais reforçada. Nós estamos mais fortes para aquilo que sobrevém. Imagina aí, você sofre um ataque do inimigo. Nós sofremos ataques do inimigo constantemente. Aí você se isola, você se tranca, você se fecha para você. Vai chegar um momento que as suas forças, a sua capacidade de resistir àqueles ataques, ela vai terminar. Porque você vai se exaurindo. Você vai se exaurindo. Mas quando você está em união, você está em comunhão com a igreja, com o povo de Deus, você encontra forças onde muitas vezes você não tem. Você encontra forças no seu irmão. Você encontra forças na comunhão, você encontra forças na igreja. Obviamente que nós sabemos que a fonte de força é Deus. Mas Ele usa a igreja para nos fortalecer. Então é importantíssimo